disse assim: eu não conheço a palavra impossível. Quando eu prometo é pra cumprir, sou infalível. Me diz quando eu errei, me equivoquei. Me diz, estou contigo no deserto lado a lado. Jesus, eu vos saúdo com a gloriosa e santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Que Deus venha estar abençoando as vossas vidas ainda mais. Estamos, neste último dia, já recebemos muitas porções da parte de Deus e hoje não vai ser diferente. Quero tributar a Deus e glorificar ao Senhor por esta oportunidade a mim concedida. Também o pastor Moura, toda a tua equipe, que Deus venha estar abençoando. Corpo de obreiro que está na minha retaguarda, que Deus venha vos abençoar de uma forma poderosa, eficaz e verdadeira. Meu amigo pessoal, pastor Ademilson, que Deus abençoe a tua vida e os demais irmãos que aqui estão. Viemos ali do Espírito Santo para ser canal de bênção para alguém aqui neste lugar. E eu louvo a Deus por esta oportunidade, louvo a Deus pela vida da minha esposa, minha parentela que está no Espírito Santo. Somos ali da Igreja Pentecostal Palácio da Bênção. Estamos aqui para fazer o ID do Senhor. Você que trouxe o seu manual de sobrevivência, abra comigo a tua Bíblia, no exemplar O Evangelho de Jesus Cristo na narrativa do Dr. Lucas, no seu capítulo 15. Estaremos fazendo menção a 3 referências bíblicas. E eu creio que Deus tem algo a fazer na tua vida. Evangelho de Jesus Cristo na narrativa do Dr. Lucas, no seu capítulo 15. Eu estarei mencionando 3 versículos. O primeiro será o 4, o segundo o 8 e depois o 11. Amém, irmãos? O texto diz, capítulo 15, contra verso 4, que homem entre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la. Contra verso 8, ao qual mulher, que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. Contra verso 11, diz, e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence, e ele partiu por eles a fazenda. Deus, eu quero tributar a Ti esta oportunidade, que diminua eu e cresça o Senhor, que desapareça eu, apareça o Senhor, a voz é minha, mas a palavra é Tua. Fica à vontade, Espírito Santo, assim nós clamamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você que está de pé, tome o teu assento, desde já adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, amados irmãos, todos nós conhecemos essa história de cós salteado, digamos assim. Mas todos os dias Deus tem uma revelação nova da palavra de Deus para com as nossas vidas. E antes mesmo de entrarmos na introdução desse texto, eu quero aqui dar uma temática para esta mensagem. E a temática que o Senhor ardera ao meu coração, desde quando eu cheguei aqui domingo passado, foi: o porém de Deus gera a segunda oportunidade para acertar o alvo. Você pode dizer isso para alguém? O porém de Deus gera a segunda oportunidade para acertar o alvo. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como conhecemos as Sagradas Escrituras, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é um manual na qual temos palavras de motivação, palavras de exaltação e palavras também de exortação.
Deus, na sua supremacia, na sua onisciência, onipresença, onipotência de Deus, Ele nos dá demonstrações daquilo que Ele é capaz de fazer diante da presença dEle. Uma vez que estamos diante da presença dEle, nós não temos mais opção de escolha. Por quê? Porque o escolhido não tem escolha. E uma vez que eu escolho servir a Deus, eu tenho que ir até o final. Por isso Deus ardeu o meu coração para o porém dEle para a minha vida. Porque todas as vezes que eu acho que eu estou terminando, Deus está a me fazer dizer e entender que é somente o início. Todas as vezes que eu penso que eu estou iniciando, Deus está dizendo, eu estou no meio da caminhada. Por que Deus faz isso? Porque Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele sabia desde o ano passado que você estaria aqui nesse culto de missão. Ele sabia desde o ano passado a cadeira que você ia sentar, a roupa que você ia vestir. Por quê? Porque Ele é fiel, Ele é soberano, Ele sabe do teu passado, conhece o teu presente e já tem preparado um futuro brilhante para mim, para você. Mas para que nós venhamos entender isso aqui, nós precisamos entender as Sagradas Escrituras, que nos dá diversidades de capítulos e versículos para memorizarmos e nos atentarmos diante daquilo que Deus tem para com a nossa vida. Porque no princípio a Bíblia já vai dizer que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso me faz entender que o Espírito de Deus se movimentava. Com o texto diante disso aqui, eu começo a perceber que Deus, Ele faz tudo com ordem e decência. E dentro dessa ordem e decência, diante dos nossos heróis na fé, Ele aplicou, aboliu, Ele fez 613 leis. Dentro dessas 613 leis, o povo não conseguia manter-se de pé. O povo não conseguia seguir a presença de Deus. O povo não conseguia fazer aquilo que Ele tinha ordenado diante das 613 leis. Prova disso, que quando o Senhor chama o homem chamado Moisés, no cume daquele monte, Ele escreve com suas próprias mãos as 10 mandamentos. Por quê? Porque Deus está simplificando aquilo que o homem não conseguiria fazer. Quando eu vejo Deus fazendo isso, falando face a face com Moisés, algo me chama a atenção. Por quê? Porque mesmo diante da apresentação de Deus para com Moisés, Moisés não escuta a voz de Deus. Por quê? Porque entra o primeiro porém na história. Quando Moisés está tendo aquele encontro com Deus, ele fica tão encantado que o Senhor diz, desce depressa, porque é necessário ver o que eles estão fazendo lá embaixo. Moisés de sentir a unção, Moisés de sentir o poder, Moisés de sentir a autoridade, ele prefere ficar mais um pouquinho. Mas quando ele desce, ele observa que o povo está adorando o bezerro de ouro. Ei, o povo não conseguiu manter as 613 leis. O povo agora não está conseguindo manter as 10 leis. E dentro disso aí, eu começo a observar que quando nós não conseguimos ouvir aquilo que Deus fala, tem um porém. E o porém é trágico. Por quê? Porque o porém de Deus, ele fere. O porém de Deus, ele trata. O porém de Deus, ele corrige. Quando Moisés vê aquela situação, ele quebra as tábuas no momento. E o nome do Senhor Jesus é glorificado. Por quê? Porque Deus trata, o porém dele corrige, o porém dele exalta, mas o porém dele também faz que eu e você venhamos entender a correção de Deus, porque aquilo que Deus fez com as mãos dele, se nós não recebermos, nós teremos que fazer com a própria mão. Bispo, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo te dizer que Deus deu uma primeira chance para mim, deu a primeira chance para você, Ele está dando uma segunda chance para mim, Ele está dando uma segunda chance para você. Se eu e você não entender o porém de Deus, algo extraordinário pode acontecer. E nesta noite eu começo a perceber que nos nossos heróis na fé começaram a profetizar a vinda do Messias. Que Messias é esse? É aquele que ia tirar o povo do lamaçal do pecado, é aquele que ia entregar a sua própria vida para favorecer aqueles que na visão ótica humana nem merecia. Em Jesus Cristo agora a este mundo, e quando ele vem, ele não aplica 613, ele não aplica 10, mas ele reúne o povo e vai dizer, meus filhinhos queridos, se vocês fizerem somente 2 coisas, vocês vão estar cumprindo as 10, vocês vão estar cumprindo as 613. O que é que o Senhor diz? Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E a segunda, ao teu próximo como a ti mesmo. Ei, amar a Deus parece ser fácil. A dificuldade todinha está amar o próximo. Por quê? É fácil amar aquele que está contigo. É fácil amar aquele que te aplaude. É fácil amar aquele que te bajula. Agora eu quero ver você amar aquele que bota o dedo na tua cara e diz, entra na brecha de Jesus, porque Jesus
Jesus quer um concerto contigo. Entra na brecha com Jesus, porque Ele tem algo particular para fazer na tua vida. E quando eu vejo o Senhor tratando desta forma, algo me chama a atenção. Por quê? Porque quando Ele trata nos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, o Torá, na qual Ele está dando um memorial de início, meio e fim para início de uma jornada secundária para aplicar algo diferenciado para mim, para com a tua vida. Eu vejo Deus fazendo um memorial, porque a Bíblia vai dizer que dentre desses 5 livros, aqui é uma história muito linda, e aqui eu quero pontuar a segunda chance, a segunda oportunidade. Por quê? Porque a Bíblia, ela vai me fazer entender que diante da lei judaica, era porventura necessário os homens, as crianças, os mancebos do sexo masculino, entre os seus 6 anos de idade aos seus 10 anos de idade, entrar pela escola primária, na qual vai dizer Bet-Server, que isso quer dizer, aquelas crianças estariam se preparando para a primeira missão, para estar servindo ao sacerdócio real. Entre 6 a 10 anos, essa criança tinha que estar com o Torá totalmente localizado, mediante as 613 leis do Senhor sobre a tua cabeça, ia se apresentar ao rabino e ia apresentar essas leis. Parece que eu vejo numerosas crianças ali na sua faixa etária de idade, entre 6 e 10 anos, mas a grande maioria não consegue memorizar as 613 leis. O que isso acontece? O que isso faz acontecer? Isso acontece por quê? Porque nem todos estão preparados para a chamada, e a chamada não é para todos, porque Deus chama-nos, mas Ele nos capacita diante da caminhada. O negócio não é você querer, o negócio é você viver aquilo que Deus está querendo para a tua vida. Quando eu vejo isso, eu vejo uma numerosa de crianças sendo eliminadas no primeiro contexto, mas diante da história judaica, a gente consegue perceber que havia aqueles que passavam pela escola primária e ia para a escola secundária. Aqueles que iam para a escola secundária passava pelo Bet-Luv, que é as crianças entre 13 e 16 anos. É aqueles que se capacitaram, que já está com o memorial Torá das leis, das 613 leis sobre a tua cabeça, e se apresenta para o rabino. E agora, aqueles que conseguem se apresentar e implantar toda a liturgia daquilo que ensinou, a Bíblia vai nos dizer que eles estão apropriados para assumir o sacerdócio. Algo que me chama a atenção, que essas 613 leis são divididas em 2 partes. A primeira parte é a parte positiva, a segunda parte é a parte negativa. Dentro dessas 613 leis, a primeira parte sendo dividida em 365 itens, a Bíblia vai me ensinar e eu vou aprender como a numerologia dada para cada dia do ano. O ano tem 365 dias. É Deus trabalhando na numerologia do tempo para dizer para mim, para você algo. O quê? Folheando a Bíblia Sagrada, eu começo a perceber que existe 365 não temas. O que isso significa, bispo? Isso significa que todo dia que você acorda, Deus está olhando para mim, para você, e está dizendo: não temas, 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 porque eu tenho um compromisso contigo. Nesta tarde, Deus está dizendo para alguém: se você chegou aqui nesta tarde para adorar o grandão da Galileia, não temas, porque Ele tem promessa gigantesca para você. Quem crê nesta palavra, joga a mão lá em cima e dá um brado de glória, porque Ele já está presente na casa. Mas, bispo, e a segunda parte? A segunda parte se divide em 248, que simbolicamente, diante da medicina, significa os ossos dos corpos e os pontos vitalícios, os pontos fatais. O que é que Deus está querendo dizer? Se eu estou dizendo para você que não é para temer, minha querida, se eu estou dizendo para você que não é para você temer, meu querido, eu trato, eu quebro, eu amasso, mas eu não te perco para Satanás. Por quê? Porque cada osso do teu corpo eu conheço como a palma da minha mão. E nesta tarde eu estou dizendo: se você não fizer do jeito que eu quero, eu vou fazer contigo como eu fiz com Ezequiel. Como assim, pregador? Ezequiel, a Bíblia vai nos dizer no livro que leva o teu nome, no capítulo 2, diante dos versículos primários, que Deus chama Ezequiel e diz: põe-se de pé, que falarei contigo. Ezequiel põe-se de pé para fazer a obra, mas quando Deus sai de perto dele, a Bíblia vai me fazer entender que Ezequiel se prostra novamente.
Ele se prostra no capítulo 3, ele se prostra no capítulo 4, ele se prostra no capítulo 5, ele se prostra no capítulo 6, ele se prostra no capítulo 7, ele se prostra no capítulo 8, mas no capítulo 8, versículo 3, tem algo que me chama a atenção, senhores. Ok, lá vai estar escrito que Deus pegou Ezequiel pelo cabelo e colocou ele de pé. Deus está dizendo para alguém aqui nessa tarde: se você não fizer por bem, nem que eu te pega pelo cabelo, mas você vai fazer aquilo que eu ordenei. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Quem está entendendo o que eu estou pregando? Quem está entendendo o que eu estou pregando? Deus está dizendo: eu te chamei, foi para fazer a obra, não para o homem. Eu te chamei, foi para fazer a obra, foi para Deus. Eu já vi uma mão levantada, eu já vi uma pessoa chorando. Eu quero pregar somente para aqueles que querem a segunda oportunidade. Se tem alguém que quer a segunda oportunidade, o primeiro sou eu. Quem está comigo, dá um salto dessa cadeira e dá um brado de glória. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da tua vida. Deixa eu trazer de novo a tua lembrança a temática desta mensagem. O porém de Deus gera segunda oportunidade para atingir o alvo. Eu fecho a introdução e agora eu começo a ministrar. Por quê? Entramos dentro do capítulo 15 de Lucas, na qual o Senhor vai fazer 3 narrativas por parábolas. A primeira, ele está falando do bom pastor, mas algo nas entrelinhas que me chama a atenção, ele está usando uma palavra diferente modo para que venhamos entender. Quando ele está entrando, falando do bom pastor, ele diz: qual é o bom pastor? Ou seja, o fato não está real, o fato Deus está usando uma simbologia. Qual é o bom pastor que, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não larga as 99 para ir atrás daquela que se perdeu? Lá vai a primeira revelação da parte de Deus. Muitas das vezes entendemos as coisas diferentes. Quem saiu com essas ovelhas foi o bom pastor. Entenda isso aqui, eu vou aplicar. Quem saiu com as ovelhas foi o bom pastor, mas ele sai e ele volta. Quando ele vai conferir essas ovelhas, ele percebe que só tem 99. E tem muitas pessoas tentando dar pedrada em pastor, tentando dar pedrada em líder, falando: tem que ir atrás da ovelha. Peraí. Mas às vezes essa ovelha, ela não saiu do aprisco com o pastor, ela foi por conta própria. Mas sabe o que me chama a atenção? O bom pastor, quando sai com as ovelhas para fazer a obra, se ele volta e está faltando uma, ele tem o prazer de ir lá fora, colocá-la nas costas e trazer de volta para casa, gerando uma segunda oportunidade. Deixa eu continuar, que o tempo não é propício. Entenda isso aqui. Na segunda parábola já é diferente. Ele usa também o qual. Se é o qual, ele está dando um exemplo. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não procura para poder achá-la? Poderemos conjecturar e pensar: ei, se ela tem dracmas, 10 dracmas, para que ela está se preocupando com uma? Mas aqui que está o segredo da situação. O segredo da história está todo aqui. Por quê? Porque a dracma não era antiga, era um dote que era dado para aquela mulher fazer um colar que colocava sobre a tua cabeça. Quando eu vejo cabeça, eu vejo o cabelo. Quando eu vejo o cabelo, eu lembro de Maria, senhores, quando ela quebra um vidrinho de um óleo precioso, de um perfume precioso, banha os pés de Jesus, solta as suas nechas e agora ela começa a enxugar os pés de Jesus. O cabelo da mulher significa honra, e eu já ouvi um glória. O cabelo da mulher significa honra, eu já ouvi 2 glórias. O cabelo da mulher significa honra, e eu já ouvi uma multidão de glória. Bispo, o que você está querendo dizer? Eu tenho que te dizer uma coisa: ela não tinha ouro, ela não tinha prata, mas ela depositou a sua honra nos pés de Arabacalamanai. Aonde você vai depositar a tua honra hoje? Aonde você vai depositar a sua honra hoje? Deus está dizendo: deposita a sua honra nos pés de Jesus. Se você deposita nos pés de Jesus, tem segunda oportunidade. Se você deposita nos pés de Jesus, tem segunda oportunidade para
para você atingir o alvo. Fica tranquilo. Aquela mulher agora, algo que me chama a atenção, ela perde a dracma, mas ela não fala para ninguém. Epa, aqui eu vou com a vírgula e faço você pensar comigo. Quantos problemas que eu e você já absorvemos neste ano, mas a primeira coisa que observamos é, quando o problema chega, nós queremos contar para o amigo. Quando o problema chega, nós queremos contar para o colega. Mas a ideia aqui não é essa. A ideia é tentar resolver o problema dentro de casa. Eu já estou vendo mão levantada. É tentar resolver o problema dentro de casa. Aquela mulher, na primeira instância, ela não acha a sua dracma. Mas algo que me chama a atenção, porque a casa na antiguidade não era como a casa de hoje, que tem luz, que tem ar-condicionado, que tem ventilador, que tem iluminação. Todas as casas tinham alguns buracos para trazer claridade para dentro da sua casa. Mas eu percebo algo fenomenal dentro dessa história. Por quê? Porque mesmo de dia, a casa continuava escura. Então o texto vai dizer, na simbologia, que ela procura acender a candeia, mas ela não só acende a cadeia, mas ela também pega a vassoura. Cutuca teu irmão que está do teu lado pela primeira vez e diga para ele, acende a candeia e pega a vassoura. Lá vai a segunda oportunidade. Lá vai a segunda oportunidade. Algo que me chama a atenção. Vai doer, mas vai edificar. Tem muitas pessoas perdidas dentro de casa. Por quê? Porque além de não estar com a lamparina acesa, não está varrendo a sujeira. Mas Deus me trouxe aqui nesta tarde para pegar para alguém que está olhando o problema, está contando para o vizinho da direita, está contando para o vizinho da esquerda, mas não está pegando a vassoura para arrumar a casa. Mas nesta tarde, Deus está dizendo, eu estou levantando homens e mulheres de coragem para acender a lamparina e varrer a casa. Deus está falando com alguém aqui. Ei, se ela perdeu, só acender a lamparina estava bom para ela achar, sim ou não? Sim ou não? Mas por que ela pega a vassoura? Porque a casa estava suja. Não adianta eu ter lamparina acesa, essa casa está suja. Não adianta ter lamparina acesa se a casa está suja. Não adianta cantar, não adianta pregar, não adianta pastorear. Parece que a lâmpada está acesa, mas a casa está suja. Mas nessa noite, Deus está dizendo, acende a lamparina, pega a vassoura e começa a varrer a sujeira. Começa a varrer a sujeira, começa a varrer a sujeira. Deus está dizendo, eu clareio a casa, ainda limpa a sujeira. Será que tem alguém que está pregando? Será que tem alguém que está pegando o que eu estou falando? Será que tem alguém que está pegando o que eu estou falando? Senhoras, não pasme. Senhores, não pasme. Mas preste atenção. Quando as senhoras ou os senhores vai arrumar a casa, vocês precisam tirar as coisas do... Parece que eu estou vendo Deus pegando pessoas e falando, começa a tirar as coisas do lugar. Começa a tirar, começa a tirar, começa a tirar, começa a tirar, começa a tirar aquilo que está te atrapalhando do lugar, porque tem muita sujeira que não está deixando você pegar a dracma, pegar aquilo que é valioso pro Pai. Imagina ela levantando o sofá, imagina ela levantando a cama e não acha, mas quando ela começa a pegar a vassoura e começa a varrer, quando ela começa a varrer, ela olha e diz, achei a dracma perdida. Deus está dizendo, você se perdeu dentro de casa, você perdeu o seu valor dentro de casa, mas Deus te trouxe aqui nessa tarde para te dizer, recupera aquilo que é valioso para você. Alguém poderia dizer, eu tenho 9 ainda, não vou procurar, eu tenho 9 ainda, não vou esquentar a cabeça, mas Deus está dizendo, só sabe o valor da dracma aquele que sabe quem deu a dracma para aquela mulher, foi um dote, e aquela dracma representava que aquela mulher era compromissada com o seu colar sobre a cabeça, arrependendo a sua honra. Se aquela mulher sai na rua com o colar faltando uma dracma, quer dizer, desonrou o marido, desonrou a casa. Mas Deus está dizendo aqui, eu tenho aliança com quem tem aliança comigo. Se você tem aliança comigo, pode ter perdido até meia dracma, mas nesta tarde você vai varrer a casa, você vai achar a dracma, você vai colocar na cabeça. E o que
Xúria. Deus está aqui, eu caminho para o fim. Deus está aqui, eu caminho para o fim. Ei, a ovelha se perde caminhando com o pastor, e o pastor vai recuperar a ovelha e coloca ela nas costas e traz para o lugar seguro. A mulher está dentro de casa e ela perde a sua dracma dentro de casa. Quantos não estão perdendo a dracma dentro de casa? Por quê? Orar para quê? Jejuar para quê? Ler a Bíblia para quê, se eu já sei tudo? Mas eu aprendo uma coisa aqui. Ei, se Jesus que é Jesus, o ministério dele se divide em 3 tempos, como que eu e você vamos dizer que sabemos tudo? Bispo, o ministério de Jesus se divide em 3 tempos? Sim. Antes dele começar a fazer a sua obra, a primeira aparição de Jesus quando ele nasce, a segunda quando ele tem 12 anos de idade. Bispo, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para muito crente mimimi, que tem a mania de dizer: eu não vou para a igreja porque não me ligaram mais. Eu não vou para a igreja porque não me mandaram mensagem. Eu não vou para a igreja porque não me convidaram para o congresso. Eu não vou para lá porque alguém fez biquinho para mim. Ei, Jesus foi esquecido na festa. Quando Maria e José foram ter e perguntaram por Jesus, eles disseram: cadê Jesus, Maria? Cadê Jesus, José? Esquecemos Jesus na festa. Vamos buscar, porque ainda tem a segunda oportunidade. Tem alguém que está entendendo o que eu estou pregando? Será que tem alguém que está entendendo o que eu estou pregando? Então, eu começo a perceber que Jesus, quando ele vai escolher os seus discípulos, e não são os discípulos que são sabichões, não são os discípulos que são sábios. Por quê? Porque assim, como eu disse no início, havia 2 tempos, a tempo primário e o tempo secundário, entre 6 e 10 e 13 a 16. Precisava passar pelo teste, e aquele que não passasse pelos testes ficava reprovado e tinha que voltar a fazer aquilo que fazia de costume. Olha só o que eu estou vendo aqui. Ei, se Jesus chamou 12 discípulos e eles estavam à disposição de Jesus, é porque eles passaram na escola primária e não foram aprovados, e muito menos chegaram na segunda. Então foi pessoas que foram reprovadas pela lei, mas não foram reprovadas por Jesus, porque Jesus é um Deus de oportunidade. Jesus é um Deus de oportunidade. Então Jesus está dizendo bem assim: vocês foram reprovados pelos rabinos, porque não estavam entendendo as leis que estavam diante do livros de Bereshit, Shammot, Vaikra, Bat, Mixbar e Deverim, que é onde fica localizado as 613 leis. Mas eu, Jesus, eu não vim para os sábios, eu vim para os doentes e necessitados. E se tem alguém aqui que é necessitado de ouvir a palavra, tem alguém aqui que é necessitado de ouvir e se alimentar, o primeiro sou eu. Quem está comigo já joga a mão lá em cima e dá um brado de glória, 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 e exalta o grandão da Galileia. Bispo, tu falou da ovelha, tu falou da dracma, e agora o filho pródigo. Encerro. Ei, agora aqui é verídico, porque o texto vai começar totalmente diferente dos 2 demais. Um certo homem, é uma afirmação, tinha 2 filhos, e o mais moço disse: pai, dai-me a minha parte da herança, que eu quero voar. O pai não diz não, o pai não diz talvez, o pai reparte em partes iguais, para o mais novo e para o mais velho. Entrega a herança e diz: vai. Ei, algo mexe com o meu psique. Por que o pai não questionou? Aí Deus falou comigo: se o pai dos pais dá livre-arbítrio, por que o pai da terra não vai dar? A mão do rebe anaramanarabai. Tem muitos pais mimando seus filhos. É por isso que eles estão igual o filho mais velho. Falei, não vou levar para o Espírito Santo. É por isso que eles estão ficando igual o filho mais velho. Bispo, o que o filho mais velho fez? Permita, você conhece toda a história e eu não vou navegar nela, que eu não tenho tempo para isso. Mas a Bíblia vai dizer que o filho mais moço pede, tem coragem, bate no peito, vai curtir, vai para farra, se quebra a cara. E o que sobra para ele é cuidar de chiqueiro. Ele deseja comer bolota de porco, mas quando ele pensa, ele lembra: quanto
Quantos trabalhadores de meu pai têm alimento de sobra e eu aqui padecendo necessidade? Voltarei para o meu pai e direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas quando o pai está esperando todas as tardes dentro de casa, ele observa o filho caminhando, ele não pensa duas vezes, ele corre para cima do filho, abraça, beija e diz: coloca a sandália nos pés, coloca vestimentas novas, coloca anel no dedo, porque o meu filho que estava morto voltou a viver. E já vejo o barulho de dança, já vejo o povo clamando, já vai se colocando de pé, já vai se colocando de pé, já vai se colocando de pé. Vejo o barulho de dança, vejo o povo adorando e exaltando. Mas sabe o que me chama a atenção? Que quando o filho mais velho chega, ele pergunta para um dos funcionários e diz: que barulho é esse? E ele recebe a notícia: o teu irmão que gastou tudo voltou e teu pai está dando uma festa. Ei, o irmão mais velho fica furioso e não vai entrar na festa. Por quê? Porque ele não estava com concordância com o irmão. Mas permitam-me uma coisa: qual dos dois está mais errado? O mais novo ou o mais velho? O mais velho. Por quê? O mais novo teve coragem de falar: eu estou pegando minha parte e estou vazando, que eu não aguento ficar dentro de casa. Agora o mais velho estava desviado dentro de casa, ainda comendo e bebendo do pai, e não queria alegrar com o seu irmão. Mas deixa eu falar para alguém aqui nesta noite: Deus está dizendo, trazendo os mais velhos, os mais novos para dentro de casa, para honrar. Por quê? Quando alguém sai, quem está dentro não quer fazer. Aí Deus está dizendo: eu estou trazendo de volta para gerar a segunda oportunidade e atingir o alvo. Termino agora. Como que você vai atingir o alvo? Vira para o teu irmão e fala: você é uma flecha. Está fraco? Diga: você é uma flecha. Dá uma sacudida nele e fala: você é uma flecha. E você está dentro da aljava de Jesus. Dentro da aljava de Jesus. Jesus é o arqueiro. E a aljava não fica na frente, a aljava fica atrás. Todas as vezes que Jesus for o centro da nossa vontade, Ele estiver na nossa frente, nós nunca perderemos batalha. Sabe o que me chama a atenção? Que Ele não olha para a aljava para pegar a flecha. Ele pega a flecha sem olhar a aljava. Permita-me fazer uma analogia aqui agora. Ei, hoje tinha o arqueiro aqui, tem o arqueiro aqui. E ele levou a mão para trás para pegar uma flecha. Tinha diversas flechas. Mas nesse primeiro momento ele falou: eu vou pegar aquele neguinho que estava com a cabeça pedida nos 5 maiores morros da Grande Vitória no estado do Espírito Santo, e vou usar aquela flecha preta hoje. Por quê? Porque apanhou, foi lapidado, e flecha não nasce flecha. Para flecha virar flecha precisa ser moldada, precisa ser cortada, precisa ser lapidada, precisa ser apontada. E quando isso acontece, parece que eu vejo o arqueiro arrancando a flecha, colocando lá na frente, e as aljavas que estão atrás dizendo: ah lá, passou na nossa frente. Mas o arqueiro tem sabedoria e ele começa a puxar aqui atrás. Quando ele puxa aqui atrás, ele ultrapassou a aljava. E quando ele ultrapassa a aljava, as flechas que estão na aljava estão dizendo: ah lá, fez tudo e agora está para trás de nós. Mas eu vejo o arqueiro puxando lá atrás. E quanto mais lá atrás ele puxa, é para acertar o alvo mais longe. E Deus trouxe o neguinho lá do Espírito Santo para dizer: eu estou te puxando lá atrás, mas quando eu soltar, vou acertar o alvo. Quem pega esta palavra, dá 2 glória, 3 aleluia, e exalte ao Senhor. E eu agradeço a oportunidade. Então Deus me disse assim: eu não conheço a palavra impossível.